E aí, gente, beleza? No vídeo de hoje a gente vai estar falando sobre o nível 11 das Backrooms, The City That Never Sleeps, ou A Cidade que Nunca Dorme. Dificuldade de sobrevivência 2, levemente seguro, contagem baixa de entidades. Vamos lá, gente. O nível 11 foi reescrito. Temos vídeo do nível 11 antigo no canal. Ele manteve o tema, mas o nome deixou de ser A Cidade Infinita para se tornar A Cidade que Nunca Dorme. O que faz sentido também, já que no nível 11 uma das principais descrições dele é que o nível sempre está de dia. Então vamos ver como é que tá esse novo nível 11. O nível 11 é uma metrópole vazia, com arquitetura inspirada em diversas cidades urbanas. Apesar de inconveniente, é também o centro não oficial dos Backrooms. Descrição do nível escrita por Arthur Mellon, antigo líder do BNTG, do banco de dados do seu grupo, por volta de 2017. O nível 11 é o que se esperaria ao imaginar uma cidade ocidental típica. As ruas são alinhadas em blocos, cada um salpicado por diversas construções metropolitanas. Elas atendem a uma variedade de propósitos e são interligadas por estradas secundárias, vielas, praças e estacionamentos. Não há terrenos selvagens no nível 11, além de parques, nem grandes extensões de florestas ou planícies. A densidade de prédios varia de acordo com a região. Algumas seções do nível 11 são compostas apenas por arranha-céus, enquanto outras áreas têm edifícios que mal chegam a 3 andares. Edifícios de alta densidade são agrupados em vários quarteirões, e os quarteirões subsequentes transitam gradualmente para densidades mais baixas ou vice-versa. Como o nível 11 é mais conhecido como o nível da cidade, isso levou muitos que chegam a lotes mais suburbanos do nível 11 a acreditarem que estão em outro nível, especialmente o nível 9, apesar do nível 9 ser à noite. Não se esquece do like. Todos os tipos de edifícios existem no nível 11. Apartamentos e escritórios básicos são abundantes, enquanto estruturas especializadas como escolas, shoppings, academias, usinas de energia, pontos de transporte público e museus são menos comuns. Essa não é uma lista exaustiva, mas esses são alguns dos mais comuns de se encontrar, perdendo apenas para casas, lojas, escritórios e fábricas. Embora estes sejam os estilos mais abundantes, qualquer tipo de edifício existente nas Frontrooms pode existir no nível 11. Todos os edifícios têm um estilo arquitetônico extremamente insípido e modesto, o que faz com que muitos pareçam semelhantes a alguns blocos idênticos à primeira vista. Apesar da monotonia, existem outras características únicas no nível 11, como linhas ferroviárias, metrôs, canais, túneis e pontes. Os metrôs se expandem infinitamente, seguindo o mesmo traçado das ruas acima e se entrelaçando em cruzamentos e junções. Os canais fazem o mesmo e, embora comecem ou tenham estações em fábricas ou eclusas, nunca se unem a um oceano. Os canais também ficam no subsolo por vários períodos, conectando-se a metrôs, esgotos e passagens de manutenção em formas não padronizadas para a arquitetura da Terra. Todas as estruturas do nível 11 são indestrutíveis na maioria dos aspectos, e apesar de serem edifícios superficialmente, assemelham-se mais a altos penhascos de concreto. As janelas de muitos edifícios não oferecem vista para seu interior, funcionando como espelhos opacos e escurecidos. Esses edifícios sem interior, como seriam de se esperar, também são inacessíveis, com portas trancadas e arquitetura geralmente impenetrável. Comparando as medidas em blocos singulares, 1/3 dos edifícios é indestrutível ou inacessível. Edifícios abertos têm interiores que se assemelham a layouts típicos do seu tipo de construção, mas sempre apresentam um mobiliário escasso. Os eletrodomésticos estão em pleno funcionamento, o que abrange, no mínimo, iluminação, aquecimento e torneiras. O nível 11 gera sua própria energia, água, reciclagem de resíduos, alimentos e etc. Tudo em seus edifícios especializados. Os locais de produção são totalmente automatizados, mesmo que o processo pelo qual um produto seja feito não seja automatizado, como máquinas de costura ou estúdios de escultura. Materiais que são transportados através da cidade sem intervenção humana, como energia e água, são constantemente transmitidos através do nível 11 pelos meios convencionais. No caso desses dois exemplos, seriam fios de energia e canos de água. A maioria dos materiais que não são energia ou água atravessam o nível 11 através de no-clip, quando não estão sendo observados. Todo o nível 11 é completamente autossuficiente, e apesar de sua fachada silenciosa, há muitos processos pelos quais o nível passa para se manter abastecido. Dá uma olhada no canal secundário. Poços subterrâneos são constantemente apedrejados. Pequenas plantações derrubam árvores que crescem espontaneamente. E refinarias geram produtos sintéticos como plástico. Quaisquer produtos produzidos seguem para fábricas ou armazéns para se tornarem mercadorias, quando produtos seguem para lojas ou diretamente para residências. Esse no-clip não pode ser observado tanto por olhos humanos quanto por vias digitais, pois qualquer objeto que faria no-clip ou que vão fazer, só o fazem quando não estão sendo observados. Esse fato pode ser explorado
explorado não apenas para obter uma grande quantidade de suprimentos, mas também para controlar se eles saem ou não de onde são produzidos. Se uma comunidade suficientemente grande residir em uma fábrica, ela pode limitar ou até interromper essa exportação, embora isso exija que vários locais sejam reivindicados simultaneamente para afetar, mesmo que apenas a área local. Isso ainda é viável e já foi feito no passado. Nesse ponto da wiki aparece um pequeno registro. Foi trágico, porque, quer dizer, simplesmente aconteceu, não foi? Preciso explicar? Lá estava eu, perdido e desidratado em algum mundo fechado, que não me lembro, aparecendo de repente no Urban 1. Foi uma grande mudança. Deixa eu te contar, mas, por favor, não divague. Ei, não me interrompa, estou chegando na tragédia, certo? Esse registro é de um antigo administrador de um extinto grupo chamado Pug, detalhando seu primeiro encontro com o nível 11 na rádio pública, por volta de 1966. Esse Pug, pelo visto, chama Grupo Unificado da Poly. Essa Poly, ou esse Pug, não tem nenhum link para uma wiki própria. Bom, já que é dito que é um grupo extinto, então faz sentido que não tenha mais uma wiki para ele. Esse trecho, ele deixou uma coisa interessante em aberto, já que também não tem um link para isso. Esse tal Urban 1. Já que esse registro é de um outro grupo, um grupo bem antigo, se data de 1966. Provavelmente o Meg não existia nessa época. Talvez esse Urban 1 seja o método que esse grupo, Pug, usava para denominar os níveis deles. A gente sabe que grupos diferentes nos backgrounds denominam níveis de outros jeitos. O BNTG chama os níveis de assets. O pessoal da cena 01.1 também chamava esse nível de cena. Os olhos de água chamam de ground e por aí vai. Pode ser que Urban seja o método desse grupo chamar os níveis. E o nível 11 seria o Urban 1, porque talvez seja o primeiro nível urbano? Enfim, especulações, já que não temos mais nada sobre isso. Confere aí se você tá inscrito. As ruas do nível 11 são tão fluidas quanto os suprimentos do nível. Veículos, quando não observados, se movem entre estacionamentos e calçadas. Pilares e outdoors de publicidade mudam o que anunciam. Anúncios são uma mistura quase uniforme entre tópicos das frontruns, imagens e palavras ininteligíveis. Às vezes, podem parar de mudar e ficar desbotados ou rasgados. Obras nas estradas e manutenção da cidade aparecem espontaneamente, junto com andaimes, grafites, lixeiras e etc. Outras vezes, eles se movem pelo nível 11 ou alteram detalhes minuciosos. Itens retirados desses cenários temporários não desaparecerão ou se moverão como o restante dos itens. No entanto, qualquer item movido de lugar desaparecerá. Como muitos novatos do nível 11 tentam utilizar os veículos, é importante observar que eles podem ser movidos manualmente, desengatando o freio de mão, embora nenhum carro tenha combustível. Como todo combustível de qualquer nível não produz resultados, a única maneira conhecida de fazer o veículo do nível 11 realmente funcionar é trocar os injetores e bombas de combustível por um idêntico de outro nível. Dependendo do modelo, também pode ser necessário substituir elementos como o coletor de admissão. Felizmente, muitos níveis que têm carros se conectam ao nível 11. Embora já se saiba que os níveis evoluem com o tempo, a evolução do nível 11 opera sob os mesmos princípios do restante de sua fluidez. Isso pode fazer com que áreas inteiras pareçam mais antigas do que outras, embora existam pouquíssimas áreas que apresentem esse efeito. Esse efeito de evolução nunca deixa o nível 11 com edifícios excessivamente modernos ou futuristas, e também elimina distritos históricos naturalmente presentes. Às vezes, edifícios com estéticas de décadas passadas são modernizados com lâmpadas modernas, ar-condicionados e etc. Normalmente o nível muda em torno do que as pessoas estabeleceram, modernizando os edifícios, deixando os alojamentos intactos, por exemplo, e algumas áreas podem ser mantidas com aparência anacrônica, desde que haja pessoas o suficiente residindo permanentemente na área. Embora haja exceções a essa regra, uma boa maneira de localizar assentamentos estáveis no nível 11 é encontrar aqueles que parecem anacrônicos em relação a áreas desabitadas. Confere aí se o sininho tá ativado. Sabe o que ele me perguntou? Ele me perguntou se as obras eram reais. Claro que não, seu idiota. Se não fosse pelo fato de eu depender desse homem para os meus remédios, eu teria abandonado na capital. Um trecho do diário de um embaixador do nível 11 dos líderes, de 14 de setembro de 1967. Bom, pra quem não lembra, líderes é o grupo que conhecemos na lore da cena 01.1, que é uma lore muito doida, tem um vídeo compilado de toda essa lore. Vê lá. Esse texto me pareceu um modo de desenvolver eles. Talvez esse texto tenha alguma importância maior mais tarde, talvez em outras wikis, ou só seja um texto jogado mesmo para citar os líderes. Afinal, o nível 11 é muito grande e não é possível que na época que os líderes ainda existiam, eles não tinham nenhuma relação com esse nível, né? Mas é um texto estranho, porque o homem dos remédios teria abandonado ele na capital. O que eles estão falando, sabe? Esse texto parece não significar nada pra gente, a não ser que outra lore da cena 01.1 explique esse texto e talvez cite essas pessoas. Outra coisa importante sobre esse texto é que embaixador é uma palavra que significa
significa um diplomata de alto escalão que representa oficialmente um país em outro país. Nas backgrounds não temos países exatamente, então a ideia dele ser um embaixador é que ele seria o embaixador dos líderes no nível 11, que é um nível que não pertence aos líderes. Ele seria, digamos, um representante dos líderes na época no nível 11. Tô falando isso, mesmo que seja óbvio, que estamos falando do nível 11. E o nível 11, lembra, nível 11.3, onde tem entidades conhecidas como embaixadores. Então alguém pode acabar confundindo porque a palavra embaixador foi utilizada e achar que tá falando das entidades. Não. Outra coisa, vocês gostam de datas? Temos datas. Quem lembra do vídeo da cena 01.1? Lá tem muitas datas. 14 de 9 de 1967 é a data do registro dessa transmissão. 1987 é a data de descoberta da cena 01.1. Ou seja, esse registro passa 10 anos antes de descobrirem a cena 01.1, que explica muita coisa. Se você bem lembra na lore, os líderes foram todos para a cena 01.1 quando descobriram. E esse registro de um dos líderes mostra algum tipo de insatisfação, falando que se não fosse os remédios, ele ia ter deixado aquele cara na capital. Pode ser um indício de que os líderes não estavam tão satisfeitos com o nível 11, por algum motivo, o que pode ou não ter influenciado a decisão de abandonar o nível 11 quando a cena 01.1 foi descoberta 10 anos depois. Pena que, né, rolou o que rolou e foram de base. Enfim, análises. Apesar dos sistemas complexos descritos, o nível 11 é mais famoso pelo seu mais básico. Ele se conecta a quase todos os níveis conhecidos dos backgrounds. As saídas do nível 11, apesar de estarem em posições fixas, são tão discretas quanto numerosas. Por mais que exceções se apliquem, sabe-se também que novas saídas se formam à medida que antigas desaparecem. Quase sempre são uma viagem só de ida e podem deixar os não iniciados presos em um nível desconhecido e perdidos em um canto dos backgrounds ainda não descoberto. Frequentemente, tem sido tarefa daqueles que vivem permanentemente no nível 11 mapear e marcar publicamente onde estão as áreas com mais saídas. Não é incomum que pessoas do nível 11 desapareçam aleatoriamente e permanentemente, não por causa de sua morte, mas simplesmente por se perderem em um nível que ninguém jamais descobrirá além deles mesmos. Comenta alguma coisa pra engajar o vídeo. Veículos e móveis são comumente usados por grupos para criar barricadas longe dessas áreas, e trilhas pichadas são comuns em praticamente qualquer rua onde haja uma comunidade próxima. Elas nem sempre são precisas, mas são a melhor opção para atravessar com segurança. Porém, a evolução natural do nível tende a apagar essas estradas criadas. Também é comum encontrar memórias e homenagens a pessoas perto dessas barricadas, e muitas trilhas em ruas seguras foram nomeadas em memória dos desaparecidos. Somando a alta densidade de saídas, que se conectam a milhares de níveis, quase todos os níveis dos backgrounds têm uma conexão com o nível 11 em algum lugar, com exceção de níveis sem saída, como o estranhamente ínfame nível 790. Praticamente todos os níveis têm passagem para esse. Muitos caem no nível 11 acidentalmente e, dependendo de onde se chega, basta alguns passos para cair de volta acidentalmente. Interessante essas questões, porque fizemos literalmente um vídeo sobre entradas e saídas do nível 11 recentemente e tiveram muitos comentários de pessoas falando algo que realmente era verdade no nível 11 antigo e agora é ainda mais. Comentaram que o nível 11 tem muitas saídas, que parece que tudo o que você faz leva você a um nível aleatório, e o quanto isso torna o nível 11 perigoso. E essa análise nos comentários é realmente importante. Meu vídeo sobre a falsa segurança do nível 11 não levou isso em consideração na época, porque eu nem tinha percebido isso. Fomos percebendo quanto mais fomos fazendo vídeos de backgrounds no canal, e percebemos especificamente quando eu lancei aqueles vídeos de saídas do nível 11. E é muito doido que quando chegamos a essa conclusão de que o nível 11 tem muitas saídas é algo problemático pro nível, o nível 11 é reescrito e isso, entre aspas, se torna canônico. Eu digo entre aspas porque antes era canônico. A gente só precisava ver muitos níveis dos backgrounds, como fizemos aqui no canal, para perceber essa questão. Afinal, no nível 11 antigo não tinham tantas saídas assim anexadas. Nós só víamos mais saídas do nível 11 quando fizemos vídeos de outros níveis. Então era canônico, mas precisava de uma grande imersão e grande conhecimento da história para perceber isso. E é muito doido que isso foi deixado claro logo na próxima wiki do nível 11. É o que eu falo, meu canal tem muitas coincidências estranhas. Eu tenho até um short sobre essas coincidências estranhas e vieram muitas outras depois, só que eu não fico anotando, né? Eu devia ficar anotando pra fazer mais shorts sobre essas coisas. Sabe aquele meme de tipo, o cara copiando o que outra pessoa tá fazendo? É o Wikidot vendo meu canal secretamente e fazendo as paradas, mano, porque parece muito isso, cara. A pena que não é verdade.
Outra coisa, antes eu reclamava que quase todo nível tinha uma saída ou entrada pro nível 11. E por que eu reclamava disso? Simples. Backrooms é uma história comunitária. Pessoas comuns podem escrever a história, mandar pro Wikidot para ver se os moderadores aprovam. Ou seja, se o nível 11 é um dos níveis mais famosos dos Backrooms, obviamente isso influencia nas pessoas que vão criar seus níveis pros Backrooms. O seu Zé, que acabou de conhecer Backrooms e não conhece muito mais que o nível 11 ou qualquer outro nível e resolve fazer o seu próprio nível, ele tem uma chance altíssima de citar o nível 11 como uma entrada ou uma saída do seu próprio nível, porque o nível 11 é muito famoso. Ou seja, é um fenômeno de uma história comunitária. Algo muito famoso ser muito citado, porque é algo muito famoso na comunidade e a própria comunidade escreve a história. E isso gerava um fenômeno que a grande maioria dos níveis dos Backrooms eram ligados ao nível 11 de alguma maneira. E isso me incomodava, porque parecia ilógico dentro da história isso acontecer. Por que dentro da história de Backrooms, que é um lugar de lugares infinitos aleatórios, com coisas aleatórias, porque especificamente um nível específico aleatório tem tantas conexões com ele? E esse nível não é o hub, que é sobre ter conexões. Não faz sentido que aleatoriamente, com os Backrooms sendo um universo aleatório como é, isso aconteceria. Não faz muito sentido. Dentro da história não faz sentido, mas fora da história, por tudo que eu expliquei, isso é explicado. E parece que o novo nível 11 resolveu abraçar esse conceito no lugar de tentar destruí-lo. E eu acho uma decisão bem lógica, porque é impossível impedir que futuramente novos escritores de Backrooms não façam ligações com o nível 11, porque provavelmente esse nível sempre será um dos níveis mais famosos dos Backrooms. Então, eu acho que eles não tinham outra escolha a não ser canonizar o nível 11 como quase um Hub 2, e então desenvolver sobre as implicações disso na história, que foi o que fizeram aqui. As implicações disso é que, por o nível 11 ser diferente do Hub, tem entradas e saídas aleatórias, né? Não é que nem no Hub que você tem que abrir uma porta com uma chave para poder você ir pro nível que você quer. No nível 11 as entradas e saídas são sempre aleatórias. Isso gera um problema pro nível 11. Então eu acho que eles foram muito bem nessa wiki aqui em resolver essa questão. Por mais que continue pra mim meio ilógico que o nível 11 se conecte a tantos níveis assim, tipo, por quê? Mas eles não tinham escolha a não ser canonizar e fazer isso ficar bom na história. Eu acho que foi exatamente o que eles fizeram. Eles, além de canonizar, eles abordaram as implicações disso. Então, cara, ponto positivíssimo pra essa nova wiki do nível 11. Até aqui ela tá impecável. Foi a melhor saída na minha visão. Apoie o canal, se puder. Para o meu pequeno morango. Uma lembrança memorial pra uma menina de 8 anos chamada Tanzin Clark, que segundo seus pais, ela havia saído de casa e então não clipou no chão. E ela nunca mais foi encontrada desde então. Mensagem deixada algum tempo depois, do dia 3/3/2009. O porquê o nível 11 é um nível central extremamente imprevisível sempre foi um tópico de debate. Até mesmo a documentação antiga o menciona com frequência, como também mencionam a habitação do nível 11, como hieroglifos decodificados de 2910 a.C., quando o nível 11 era conhecido como Tinis Infinito. Aqui mais uma pausa importante. Tinis, eu pesquisei e vi que era um nome da capital grega nas primeiras dinastias. Segundo a Wikipédia, data de 4000 a.C. e 2910 a.C. é tipo 3000 a.C., 1000 anos de diferença, o que torna relativamente lógico o apelido do nível 11 nessa época. Era uma referência a uma cidade que era conhecida por volta daquela época. Só que assim, esse texto da Wiki é extremamente importante porque olha essa imagem. A descrição dessa imagem é o seguinte: uma ilustração do nível 11, de como era em 3000 a.C., desenhada em 1790 d.C. Isso muda tudo. Antigamente, o que era canônico pra gente era que o nível 11 sempre existiu nos Backrooms. Ou seja, entendíamos que há 4000, 3000, 2000, 1000 anos antes de Cristo, o nível 11 era exatamente como conhecemos hoje, uma cidade moderna. E que isso era explicado pelo que já sabemos que é canônico, que os Backrooms são atemporais. Afinal, o nível 0.1 claramente é uma nave futurista das Frontrooms, uma nave que não é possível ser construída hoje nas Frontrooms. E tem registro dessa nave, mostrando que eles vieram das Frontrooms, só que no futuro, sendo que não tem como eles existirem hoje. Logo, a única explicação é que os Backrooms recebem coisas de tempos no futuro. E isso, inclusive, corrobora com a questão de não poder ter saída nos Backrooms, porque se tiver, teríamos problemas temporais até, porque pessoas do futuro poderiam sair pro passado e isso geraria paradoxos e problemas, enfim. Se algo do futuro das Frontrooms caiu nos Backrooms no passado, o nível 0.1, uma nave do futuro, então não era nada absurdo que o nível 11 existisse nos Backrooms exatamente como ele é hoje, desde sempre. Há 4000 anos antes de Cristo, se o nível 11 existisse lá exatamente como é hoje, é só uma coisa do futuro das Frontrooms caindo nos Backrooms e existindo lá. Era o que entendíamos do
nível 11 anteriormente. Mas aqui, a nova wiki do nível 11, com essa apresentação desse conceito de que os níveis evoluem, tudo muda. Hypa o vídeo. O nível 11, em 3000 a.C., era uma cidade da época de 3000 a.C. E com o passar do tempo, ela foi evoluindo até se tornar uma cidade moderna que temos hoje. Místice. Então isso entra, entre aspas, como um retcon em Backrooms. Backrooms agora não são mais atemporais. Agora os níveis evoluem e se mantêm mais ou menos no tempo atual das Frontrooms. Se atualmente nas Frontrooms temos as cidades que temos, logo nos Backrooms elas serão parecidas com esse mesmo período? Não acho que seja assim. Temos muitos níveis com temáticas antigas que não mudaram, como o nível 51. E temos níveis do futuro ainda na história, como o nível 15 e o nível 0.1. E assim, o nível 11 antigo não falou em nenhum momento que há 5000 anos atrás, o nível 11 era a cidade igual às atuais. Ou seja, essa era uma visão que nós tínhamos para a história. Era basicamente um headcanon, era mais uma teoria que a gente entendia com base em outras coisas que a história apresentou pra gente. E especificamente a questão do nível 11 sempre ser como foi. Isso era uma teoria. Os Backrooms serem atemporais não é uma teoria. É claramente canônico com o nível 0.1. E com várias outras coisas, na verdade. Nós levamos isso como verdade, que era o caso, porque era o que mais fazia sentido na época. Então, não necessariamente nós podemos chamar isso de um retcon, porque apenas foi adicionado uma informação que não tinha. Não foi adicionado uma informação que mudava o que era. Seria uma mudança se tivesse dito na wiki antiga do nível 11, que há 5000 anos atrás ele era exatamente como é hoje, mas não é o caso. Então acredito que sim, que essa questão dos níveis evoluírem não ocorra em todos os níveis, porque senão o nível 51 não seria mais como ele é. Essa questão dos níveis evoluírem muito provavelmente será algo específico de alguns níveis, e um desses níveis é o nível 11. E provavelmente, acredito eu, a maioria dos níveis são iguais desde que começaram a existir. Mas muitos níveis deixam de existir e outros nascem. Então pode ser que há 5000 anos atrás, por exemplo, um nível parecido com o nível 633 pode ter surgido. E eventualmente esse nível deixou de existir e eventualmente apareceu outro nível parecido com ele, o nível 683, que agora é mais parecido com algo atual. Ou seja, diretamente ele não evoluiu. Apenas um nível antigo deixou de existir e um novo surgiu, que copiou as coisas mais atuais das Frontrooms. Seriam níveis diferentes, mas coincidentemente teriam um tema parecido em diferentes épocas. Isso é totalmente plausível, afinal os Backrooms são infinitos, níveis morrem, níveis nascem, então a chance de antigamente existir um nível parecido com o nível que tem hoje é muito alta, e esse nível não necessariamente evoluiu, ele apenas deixou de existir e coincidentemente um outro nível parecido apareceu, só que com uma temática mais moderna. E como é dito na wiki, tem saídas para lugares que nem foram descobertos ainda. Ou seja, quem sabe ainda exista um nível parecido com o nível 683, que é uma casa grega, mas ninguém ainda descobriu esse nível. Tá entendendo o meu ponto? Seria muito ambicioso, para não dizer louco dos moderadores de Backrooms, querer introduzir que todos os níveis dos Backrooms evoluem, porque isso quebraria muitas questões antigas da história, que são boas questões da história. Backrooms seriam atemporais, níveis deixarem de existir e novos níveis surgirem e tudo mais. Eles teriam que deletar o nível 0.1 e o nível 15, e teriam que deletar o nível 51 também, e outros níveis antigos que não evoluíram. Então não acho mesmo que essa questão da evolução seja regra para os Backrooms, mas sim se aplica a níveis selecionados. Canônico em alguns níveis e outros não. E os outros níveis se mantêm como sempre foram, tanto os níveis com temáticas antigas, como o nível 51, e podem nascer níveis atualmente com temáticas de 5000 anos atrás, e também podem nascer níveis hoje com temáticas futuristas. Acho isso importantíssimo para Backrooms serem o que são. Afinal, se você torna isso regra, as pessoas não poderiam criar níveis nem futuristas nem níveis antigos, porque todos os níveis teriam que estar mais ou menos na atualidade, já que eles evoluem. Faz sentido? Então, enfim, continuando. Acredita-se que a natureza do nível tenha sido causada pela própria habitação humana. Ao longo de milhares de anos, com a chegada de pessoas ao nível 11, a perfuração e a distorção da realidade pode ter causado um enfraquecimento da estrutura euclidiana do nível. Como o nível 11 levou 7000 anos para atingir esse estado, pode-se presumir que serão necessários outros 7000 anos para dobrar as saídas atuais, e milhões de anos para o nível ser destruído por esse fenômeno. Portanto, nenhum morador dos Backrooms ou do nível 11 precisa se preocupar em usá-lo em excesso. Embora existam poucas evidências arqueológicas ou antropológicas que o comprovem, acredita-se que o nível 11 foi apenas uma planície no passado, sem prédios nem entidades. Em tempos anteriores aos assentamentos, acreditava-se que quase todos os níveis eram meros ambientes geográficos. As variações surgiram com o avanço da tecnologia e a diversificação da
cultura. Pessoas se aglomeraram ali, fazendo com que as perfurações já detalhadas aumentassem e, inadvertidamente, permitindo a entrada de criaturas. No entanto, as pessoas permaneceram, fato que foi facilitado pela transformação gradual do nível 11 em uma cidade. Os primeiros registros de que o nível 11 era uma cidade datam de 5 milênios antes de Cristo. Se os Backrooms existem desde sempre e sempre copiaram as Frontirons e o nível 11 evolui, então faz sentido que, sei lá, quando não existiam humanos ainda nas Frontirons, os Backrooms poderiam ser apenas lugares naturais, tipo florestas, planícies, já que não existiam pessoas para construir nada ainda. Então essa conclusão da wiki é bem lógica até certo ponto. Afinal, como eu expliquei, essa wiki ainda não necessariamente destrói a questão dos Backrooms serem atemporais. Os Backrooms são atemporais e podem puxar coisas do futuro e do passado. Então nada impede de que na época que ainda não existiam humanos nas Frontirons, ainda assim os Backrooms copiassem aqui e ali um ou outro nível do futuro naquela época. Mas assim, hoje está nítido nos Backrooms que a maioria dos níveis são cópias de algo atual das Frontirons. São poucos níveis que são, por exemplo, futuristas ou antigos. São a minoria, ou seja, tudo indica que muito antigamente, quando os humanos ainda não existiam, os Backrooms teriam predominantemente níveis naturais, planícies, florestas, mas que, como exceção, às vezes poderia surgir um ou outro nível que puxasse do futuro das Frontirons e aí apareceria alguma coisa, alguma criação humana, que só viria a surgir depois. Se nós temos hoje o nível 0.1, que não existe nas Frontirons ainda, então faz sentido que na época eles também tivessem algo, mas não seria a maioria. Até certo ponto, essa nova wiki do nível 11 demonstra que os Backrooms, no geral, seguem sim a atualidade das Frontirons, mas apenas no geral, porque ele pode sim copiar algo do futuro do passado. Se as pessoas citadas no nível 0.1 são pessoas do futuro que caíram nos Backrooms, então nada impede que um evento interessante pode ter acontecido. Em uma época em que os humanos nem existiam ainda nas Frontirons, nos Backrooms um nível pode ter nascido, um nível que copiava o lugar do futuro das Frontirons, onde os humanos agora existem. Então pode ser que em um momento dentro dos Backrooms, onde nem existia um humano nas Frontirons, algum humano do futuro das Frontirons pode ter caído nos Backrooms num passado em que eles nem existiam ainda, tecnicamente. Ou seja, existe um potencial de que nos Backrooms os humanos tenham de certo modo existido primeiro do que nas Frontirons. Afinal, eles puxaram no passado, onde não existiam humanos ainda, algum humano do futuro das Frontirons. Isso é interessante, porque isso pode indicar que, quem sabe, uma civilização possa ter existido nos Backrooms, uma civilização humana, antes de uma civilização humana nas Frontirons. É plausível, é possível. Imagina que muito doido se na lore dos The Lost isso fosse canônico. E os The Lost, na verdade, são humanos que antecedem os humanos das Frontirons. Seria muito interessante, seria um grande plot. Entidades do nível 11. O nível 11 não é apenas um centro para humanos. Uma grande variedade de entidades de todos os Backrooms também residem nele. Não parece haver uma população nativa de entidades, pois mesmo que não esteja claro de onde as entidades se originam, a correlação entre áreas de entidades de alto nível e entradas e saídas de alto nível sugerem que todas as entidades são estrangeiras. Criaturas comuns como Facelings e Hounds são entidades mais numerosas do nível 11. As mais raras, como Luke Cranes, aparecem com menos frequência. Para níveis que se conectam ao nível 11 e que possuem entidades exclusivas desse nível, há uma chance diferente de zero de que elas também possam aparecer no nível 11, como as Living Pizzas do nível 458. Há muito debate em torno do seu efeito pacificador, agora chamado de efeito 11, um fenômeno testemunhado, mas não compreendido, que faz com que as entidades hostis sejam menos propensas a atacar. Não é uma anormalidade infalível, pois provocar entidades deliberadamente pode fazer com que sua passividade diminua, e algumas entidades não são afetadas por isso. Nunca vi um Hound de perto antes. Eles são bem nojentos, né? Essas foram as últimas palavras de Roy Ley, um explorador do Meg, testando os limites do efeito 11, no dia 22 de dezembro de 2021. Bom, vamos dar uma pausa aqui para analisar umas coisas. Repararam que no começo da wiki tem uma descrição de que o nível 11 foi escrito pelo antigo líder do BNTG no banco de dados deles, o que implica que essa página é do banco de dados do BNTG. Mas o fundo da wiki não mostra isso. Mostra um fundo geral, normalmente do Meg. A wiki em momento algum me passou uma vibe da escrita do BNTG. Parece realmente uma wiki normal do Meg, o que me passa de que talvez tenha rolado uma parceria entre o Meg e o BNTG para escrever esse artigo do nível 11, já que é um nível tão importante de ser escrito em detalhes. Então, mesmo que tenha sido escrito por um membro do BNTG, ele tá no banco de dados do Meg mesmo, provavelmente por conta de uma parceria. Outra coisa, no texto que fala sobre a evolução do nível 11, que fala que os níveis evoluem com o tempo é um link
wiki leva para uma wiki que não existe. E aqui temos uma questão interessante. Eu fui verificar no Wayback Machine se essa página tinha alguma página antiga salva, e não tem nenhuma página antiga salva dessa página. Ou seja, tudo indica, já que o nível 11 é recente, e qual seria a chance de um nível recente citar algo que vai ser deletado logo na sequência, parece que colocaram aqui um conceito que ainda vão evoluir. Não é que essa página não existe porque ela foi deletada, essa página não existe porque ela ainda não foi criada. Provavelmente eles lançaram esse nível aqui e deixaram aquilo ali para alguém desenvolver essa ideia dos níveis evoluírem, mas a página não existe ainda porque ainda ninguém fez, mas provavelmente é uma ideia a ser feita, não uma página que foi deletada. Então provavelmente será canônico no futuro essa questão dos níveis evoluírem. Quer dizer, meio que já é, o nível 11 meio que já torna isso canônico, mas ainda vai ter uma página que explique melhor sobre essa questão. Não sei como isso será apresentado, mas acho válido. Explica muita coisa dos backgrounds na real. Eu só espero mesmo que eles não percam a mão com essa ideia, porque se eles perderem a mão, eles vão causar muitos furos com outros níveis. Tipo as coisas que eu já citei, com os níveis futuristas e níveis antigos. Espero mesmo que só se aplique a alguns níveis. Colônias do nível 11. Como o nível 11 é um marco na história dos backgrounds, listar todos os grupos é impossível. E é isso, gente. Até um outro dia. Mentira. No total, considerando os muitos que nascem nos backgrounds, a população do nível 11 é de aproximadamente 129.500 habitantes, um número calculado a partir de um censo voluntário realizado pela equipe do banco de dados do público geral. Alguns dos principais grupos atuais, no entanto, são os seguintes. A capital. A capital é o principal centro residencial de todo o nível 11. Embora existam muitas comunidades individuais que não estão alinhadas a grandes grupos, essa capital do nível 11 se orgulha de ser o principal centro não alinhado para pessoas que buscam se estabelecer, com uma largura de 8,8 km, com uma população de 45 mil pessoas, que vivem predominantemente em pequenos apartamentos. Devido ao tamanho desse espaço ocupado, tanto em dimensões quanto em população, a cidade adotou um sistema governamental vago, uma economia baseada na moeda. Moradias são garantidas para qualquer morador, desde que esteja empregado, com 2 meses de tolerância para novos moradores, ou aqueles entre empregos. Ingredientes básicos para alimentação e roupas cultivados, feitos ou coletados localmente também são oferecidos gratuitamente na forma de suprimentos. Serviços pagos vêm de luxo, como objetos anômalos, alimentos raros, materiais de construção, roupas elaboradas e importações. Obter ingredientes alimentares básicos, além do que seria esperado para você ou sua família, também tem um preço. Conseguiram capitalizar num lugar infinito com recursos ilimitados. Deixa o like no vídeo. Graças às colaborações com o Background Remodeling Company, a capital tornou quase todos os edifícios em seu território não apenas acessíveis, mas também totalmente mobiliados para qualquer finalidade que o edifício originalmente cumprisse. Graças à aliança estabelecida em seus primeiros anos, eles têm trabalhado constantemente em conjunto nas expansões e modernizações da capital. Embora os registros originais estejam perdidos há muito tempo na história, acredita-se que, quando os líderes originais da capital notaram que a capital parecia antiquada em comparação ao resto do nível 11, eles contrataram o Background Remodeling Company para ajudar. Como resultado, a evolução do nível 11 é constante, independentemente de estar sendo observado ou não. O mesmo também se aplica à sua ausência de no-clips de mercadorias, o que permitiu os pesquisadores confirmarem a existência do efeito. Em uma nota relacionada, a capital também é o primeiro lugar onde muitos grupos aprendem sobre o Background Remodeling Company. Se você é novo em Backgrounds e caiu nesse vídeo aqui do nível 11, sem saber muito da história, você conhecerá bem sobre o Background Remodeling Company nos vídeos dos níveis 90, 0.2, 0.3, 998.2, entre outros. Mas, se você é do tipo que quer ver todos os vídeos, maratonar todos os vídeos, uma curiosidade é que o Background Remodeling Company apareceu no canal a primeira vez no vídeo do nível 40. Lá ele foi citado a primeira vez. Então naquele vídeo você pode ver a primeira menção ao Background Remodeling Company e depois assistir esses vídeos que eu citei, onde realmente se desenvolve sobre eles. A capital existiu em muitas formas, e não foi a primeira grande comunidade a se estabelecer no nível 11. Seus registros orais são anteriores aos registros escritos, em cerca de 50 anos, tendo surgido por volta de 1200 a.C., com alguns de seus membros originais descendendo do que mais tarde se tornaria Caóquia. A capital, apesar de momentos em sua história em que oscilou para o oposto, é neutra e acolhedora. Atualmente é governada por um grupo de presidentes que se revezam anualmente, com todas as decisões da capital passando por eles antes de serem promulgadas ou negadas. Um brinde a mais um milênio da indústria infinita. As saudações escritas em um cartão de ano novo passado pela capital para comemorar os 3.000 anos de existência da cidade, por volta de 31 de dezembro de 1799. Indústria Infinita é um dos nomes do nível 11 usado no século XIX. Dá uma olhada no canal secundário.
Multi-Martyrs. Os Multi-Martyrs evoluíram a partir de muitos nomes e recomeços suaves, mas seus objetivos têm sido consistentes e simples. Eles funcionam como um grupo de caridade, transportando suprimentos de locais isolados ou de difícil acesso e doando a maioria deles para outros grupos em zonas designadas do nível 11. Eles depositam os suprimentos coletados em horários aleatórios e geralmente deixam bilhetes anônimos, informando as casas ou grupos próximos sobre a entrega. Apesar de alguns grupos solicitarem que se mudem ou parem, eles continuam, como descrito por um membro, pelo bem dos menos afortunados. São uma facção sem hierarquia, porta-vozes ou lógica externa. Em vez disso, optam por fazer o que quiserem, quando quiserem. Devido às suas viagens, os Multi-Martyrs também vivem de forma nômade. Eles têm uma abordagem relaxada em relação à entrada de novos membros. No entanto, sabe-se que muitos membros inexperientes do Multi-Martyrs não permanecem por muito tempo. Fazer parte de suas fileiras exige que tenham um conhecimento profundo de saídas do nível 11, algo que muitos não conseguem compreender. Muitas de suas tentativas fracassadas levaram à descoberta de novos níveis, posteriormente catalogados pelo GPD, de Daryl Mari, com amor. Um pequeno bilhete embutido em um buquê de flores foi entregue a uma Tilly White, que educadamente recusou o convite de Daryl por volta de 2021. O GPD, Banco de Dados Público Geral, Equipe B. Embora o Banco de Dados do Público Geral opere em seu próprio nível, eles também possuem um estabelecimento secundário no nível 11. O objetivo é catalogar esse nível e recrutar novas pessoas para se dedicarem à sua causa. Embora a história do GPD seja bem conhecida e documentada, seu prédio secundário é frequentemente esquecido, tendo sido até mesmo omitido em muitas revisões desse artigo. E esse texto é muito interessante. O que ele quer dizer na prática é que esse grupo já existia no nível 11 antigo, só que ele foi esquecido de ser adicionado no artigo. Isso é interessante porque isso dá uma continuidade à história. Talvez apenas esse texto aqui queira dizer muito sobre a reescrita desse nível. Afinal, quando um nível é reescrito, a gente tende a entender que não é uma atualização do artigo, e sim que o novo artigo é como se fosse um retcon. Esse novo artigo sempre esteve lá e o artigo antigo nunca existiu. Porém, nesse caso aqui, esse texto pode dar a entender que o artigo antigo do nível 11, ou seja, o vídeo do nível 11 antigo que temos no canal, ele também é canônico. E isso aqui é literalmente uma reescrita do artigo, e não um novo artigo que era para estar aqui o tempo todo. Entendem? E isso é muito interessante, porque dá um contexto a mais para essa wiki. Confere aí se você tá inscrito. Essa base secundária foi criada em 1964, com a ajuda de outras organizações que já não existem mais. O GPD nunca criou uma base em um nível com um único propósito de catalogá-lo, mas considerando que não existe um nível como o nível 11, é fácil entender por que foi criado uma. Para proteger seus servidores, nada digital é armazenado na equipe B do banco de dados do público geral. O GPD foi fundado em 1943 e é responsável por facilitar o boom moderno na documentação dos backgrounds. Eles gerenciam os servidores nos quais essa página está hospedada, e seus infinitos repositórios de dados armazenam praticamente todas as outras páginas. Seus arquivos físicos também permitem que as pessoas cataloguem dados analógicos, que a equipe B sempre aceita com prazer e devolve à sua base principal. Não coloque nenhum trecho aqui. Isso seria estranho, considerando que somos nós que hospedamos a página. Essa foi uma resposta do GPD ao pedido de publicação de um trecho relacionado a eles de seus arquivos, em 22/9 de 2021. Interessantíssimo esse grupo. Agora sabemos onde está hospedado o Wikidot dentro dos backgrounds. Toda a wiki de backgrounds do Meg está aqui nesse grupo, no nível 11, mas isso levanta umas questões. Os bancos de dados do BNTG, Olhos de Águas e outros grupos também estão aqui, porque se estiverem, isso implica que o GPD é um grupo neutro, que hospeda tudo para todos. Talvez desde que paguem? Porque se for o caso, pensa na visão dos Olhos de Águas. Um grupo que quer mesmo manter seus segredos, tipo manter o segredo da existência do nível 48.1, que até agora, por enquanto, só eles sabem que existe. Eu, como um Olho de Argos, não confiaria em deixar essas informações na mão de um servidor que também hospeda informações do Meg. Vai que vaza. O que nos leva a questões. Será que sim, todos os grupos têm seus bancos de dados pessoais e são hospedados aqui e eles realmente confiam que o GPD não vai vazar ou que não tem possibilidade de vazar? Ou será que o GPD hospeda apenas o banco de dados do Meg e talvez de outros grupos? E alguns outros grupos preferem não hospedar com eles? Enfim, mistérios. Meg, base beta e acampamento âmbar. O Meg é um grupo muito importante, considerando que foram eles que deram a nomenclatura nível 11 ao nível 11 moderno, e é o nome mais usado. Eles se estabeleceram no nível 11 no início de 2016, em parceria com pequenas comunidades para estabelecer uma base de operações. Graças, em parte, aos Multi-Martyrs, muitos dos bens recuperados são exportados do nível 11 para outras bases do grupo. Seus objetivos gerais são catalogar o máximo possível de níveis dos backgrounds, estabelecendo uma variedade de alianças positivas para expandir seu alcance e capacidade tecnológica para pesquisas futuras. Confere aí se o sininho tá ativado.
como o grupo mais prolífico a documentar anomalias no século XXI, o nível 11 tornou-se um lar secundário para suas equipes de reconhecimento. Eles usam boatos e experimentos no local para encontrar novos níveis, embora percam muitas pessoas com essa tática. Graças à catalogação, no entanto, isso permitiu que muitas pessoas retornassem em segurança caso fossem acidentalmente catapultadas para fora do nível 11. Desde que seu sistema de numeração de níveis foi adotado pelo GPD, o nível 11 tornou-se o termo mais conhecido para a cidade. Anteriormente, o GPD usava o sistema de cenas, extinto por volta de 1997, e o sistema de descritor, extinto por volta de 1970. O GPD usava o sistema de cenas para chamar o que chamamos de níveis hoje, e sabemos que o sistema de cenas era utilizado pelos líderes da história da Guerra pela Cena 01.1, e na parte anterior vimos que tem registro dos líderes no nível 11, o que indica que provavelmente os líderes eram o principal grupo do nível 11, como hoje é o MEG, o que é interessante, porque indica que o GPD faz o trabalho deles antes do MEG existir. Mas isso levanta questões. Se o GPD já fazia o trabalho de banco de dados antes do MEG, por que não temos registros antigos? Meio que temos. É dito no vídeo da Guerra pela Cena 01.1 que os níveis 600, 812 e 910 apareceram resquícios de um artigo antigo neles, que era o artigo da Cena 01.1, o que indica que sim, se o artigo da Cena 01.1 existia, tanto que passou a aparecer nos níveis 600, 812 e 910, então os líderes catalogavam coisas assim como o MEG faz. Mas o MEG é conhecido por inovar no banco de dados deles, justamente porque o banco de dados do MEG é público. O do BNTG, dos Olhos de Argos, tudo indica que são bancos de dados privados, e apenas os membros deles têm acesso. Se a regra nos backgrounds é que cada grupo tem seu banco de dados privado, e o MEG é o único que mantém o banco de dados público, tudo indica que não temos informações públicas de tantos arquivos dos líderes e das cenas, como temos do MEG e seus níveis, porque os líderes provavelmente tinham um banco de dados privado, assim como é regra nos backgrounds. O MEG que inventou de fazer um banco público e deu resultados, se tornou assim meio que o grupo do povão, afinal ajudou muita gente a sobreviver, já que as informações estão públicas para serem pesquisadas. Isso explica porque temos tão poucos níveis de cenas na história, porque provavelmente os arquivos são privados. Mas isso levanta outro questionamento. Se o grupo deixou de existir porque todos os líderes foram para a Cena 01.1 e todos foram jogar de Vasco, por que o GPD não liberou esses arquivos? Não tinha mais ninguém nos líderes, não tinha mais contrato talvez. O que os líderes descobriram seria útil para todos os backgrounds. E aqui temos teorias. Comenta alguma coisa para engajar o vídeo. Pode ser que faça parte do contrato do GPD que nunca se libere os arquivos de um grupo, o que explicaria a dúvida que ficamos de será que grupos como Olhos de Argos e BNTG deixariam seus bancos de dados na mão do GPD porque vai que vaza? Isso aqui pode ser um indício de que sim, eles deixam porque existe um contrato de que eles nunca vazam informações, não importa o que aconteça. O GPD pode ser neutro, a ponto de todos os grupos concordarem em deixar as coisas com ele, porque se o GPD vaza uma informação, todos os grupos vão deixar de confiar nele e vão tirar seus bancos de dados de lá. Então o GPD poderia falir. Então tem essa lógica, faz sentido. Ah, mas a página da Cena 01.1 vazou no banco de dados do MEG, dos níveis 600, 812 e 910. Mas segundo o que as próprias wikis dizem, isso aconteceu espontaneamente. Backgrounds têm anomalias, e simplesmente quando o MEG resolveu escrever esses arquivos sobre níveis específicos, uma anomalia afetou o banco de dados, e fez com que um arquivo anterior se anexasse a um arquivo posterior, no caso a Cena 01.1, aos níveis do MEG. A invasão, entre aspas, do sistema do MEG não é incompetência na segurança. Se fosse, isso seria culpa do GPD, e o MEG retiraria seu banco de dados de lá. Então, se o MEG não tirou seu banco de dados quando o sistema foi invadido, por exemplo, no nível 151, então isso indica que eles sabem que anomalias dos backgrounds acontecem, e tem coisas que não tem como você simplesmente evitar. Então, o vazamento do arquivo da Cena 01.1 nos níveis do MEG não é um indício de que o GPD é incompetente. É uma das anomalias dos backgrounds que os grupos dos backgrounds estão cientes que podem acontecer. Ou seja, faz sentido que os grupos deixem seus bancos de dados lá, mesmo sendo secretos, porque é o melhor lugar para se deixar, mesmo que de vez em quando uma coisa ou outra possa vazar por anomalias dos backgrounds e não por incompetência do GPD. Mesmo que um novo outro grupo surgisse para querer hospedar o banco de dados dos grupos, ele não seria melhor que o GPD. As anomalias dos backgrounds também afetaria ele inevitavelmente, então nem faria sentido você querer mudar onde seu banco de dados está hospedado. Isso pode valer para outros grupos. Digamos que os Olhos de Argos têm
tenham um banco de dados pessoal. As informações deles são tão vazáveis quanto se estivessem no banco de dados do GPD, porque as anomalias dos backgrounds afetam as coisas aleatoriamente. Então, essa é uma boa teoria. Eu acho que ela explica muito sobre o GPD. Porém, temos datas. Apoie o canal, se puder. O sistema de cenas deixou de ser usado pelo GPD em 1997. Isso faz sentido, porque os líderes meteriam o pé do nível 11 em 1987, quando a cena 01.1 foi descoberta. Ela era um nível 11 melhor para eles. A guerra pela cena 01 do Unstable contra os líderes começou em 1992 e só terminou em 1999. Provavelmente, eles só pararam de usar o sistema de cenas dos líderes por dois motivos. Mesmo que os líderes vencessem Unstable na guerra, eles nunca mais seriam um grupo grande e poderoso como eram, porque a guerra trouxe muitos problemas pro grupo. 2. O segundo motivo provavelmente foi a chegada do Meg. Se eles pararam de usar o sistema de cenas, é porque um novo sistema foi proposto, ou seja, o Meg propôs o sistema de níveis. E como em 1997 a guerra ainda estava rolando, provavelmente ela era pública. As pessoas dos backgrounds, ou menos os grupos, sabiam dessa guerra. Eles já sabiam que os líderes terminariam mal, e depois, com o Meg em ascensão, resolveram mudar o sistema. Só tem um problema nessa lore aqui, tá? Porque eles pararam de usar o sistema de cenas em 1997, sendo que não existia outro sistema na época. Na wiki do Meg, diz logo no começo que o Meg começou como um posto avançado de exploração em 2012. Então o Meg nasceu por essa época. Então não parece que tinha o sistema de níveis na época de 1997 para eles pararem de usar o sistema de cenas. E não temos informação alguma sobre um sistema intermediário entre cenas e níveis. Parece que de cenas pulou direto para níveis, e se não tinha níveis na época de 1997, como que eles pararam de usar o sistema de cenas? Eles passaram a chamar os níveis de nada? Sabe, não faz sentido abandonar. Mesmo que os líderes tivessem pra morrer, pra ser extintos, ou pra parar de ter influência, se hoje o Meg fosse extinto, o sistema de níveis continuaria sendo usado por um bom tempo, porque atualmente é o sistema mais conhecido e mais usado. Não faria sentido eles pararem de usar o bagulho que é o mais conhecido na época, porque o grupo deixou de existir ou está pra deixar de existir, sabe? Sendo que não tem outra coisa pra eles chamarem. Então essa lore parece que não faz sentido, parece que tem realmente um furo aqui nessa página, mas como é backgrounds, eu sempre considero que pode ser que não seja um furo, pode ser que tenha uma explicação pra isso, só que não está nessa página, pode ser que esteja em outra página, enfim, mas por enquanto me parece um furo. Outra situação interessante é sistema de descritor, que eu não sei o que é. Isso já foi citado em algum lugar? Alguém lembra? Pelo visto, é o sistema que veio antes do sistema de cenas, até que os líderes chegaram e propuseram o sistema deles. Quem sabe no futuro esse sistema de descritor não seja mais abordado. O Meg mantém acordos mútuos com quase todos os grupos, independentemente do tamanho, exceto com grupos próximos que são fragmentados. Com essas alianças, eles atraem muitas pessoas para suas fileiras, especialmente aqueles nascidos no nível 11, que buscam aventura e exploração pelo multiverso visível dos backgrounds. Apesar de não ter os mesmos meios para tornar todos os edifícios acessíveis como a capital, o Meg ainda usa o nível 11 para habitar muitos de seus membros menos preparados para sobrevivência ou aqueles que desejam viver em um nível externo. A base beta é a única base principal do Meg que não fica em um nível interno. Muito de sua população, que não são exploradores ou recrutadores, são saqueadores, pilhando o conteúdo de fábricas ou lojas e os itemizando para outros levarem para outras bases do Meg. A organização irmã do Meg, chamada Acampamento Âmbar, também reside no nível 11 e está a uma curta distância da base beta. Como um centro educacional, eles ensinam o básico dos backgrounds para novos membros, ajudando-os a sobreviver em outros lugares. Com o tempo, especialmente após a criação do BNTG e do USC, o Acampamento Âmbar se distanciou do Meg. Então, por que se chama base beta? É tipo a sexta base principal que tentamos estabelecer, e a quarta bem sucedida, porque é nossa segunda base mais importante, obviamente. Você não sabia como era o alfabeto grego? É tão óbvio. Uma conversa arquivada entre Justin Zimaus, supervisor principal do Meg, e a veterana Melody Parker. Eu sinto que essa Melody Parker já apareceu em algum momento, só não lembro onde. Ou vocês lembram? 30/7/2019. Hype ao vídeo. BNTG, Nova Times Square. Devido à sua origem como um grupo dissidente do Meg, a comunidade fica apenas a alguns quarteirões da base beta. O nome vem da aparência da praça da capital, que lembra a Times Square, em Nova York, graças à sua aliança com o Background Remodeling Company. Como a Nova Times Square é a segunda sede mais importante, sendo a principal a Fortaleza do Comerciante no nível 1, o funcionamento de sua base é idêntico às práticas e costumes de outros lugares. O exterior da comunidade é murado e possui 2 entradas vigiadas que catalogam o fluxo de viajantes.
diferentes. O centro é uma mistura extensa de barracas de mercado e lojas que vendem diversos itens anômalos e materiais essenciais para a vida, todos comerciados por meio de uma moeda própria do BNTG, chamada prensas. Os BNTGs operam em uma estrutura social de tipo capitalista, além de gerenciar uma rede de comércio neutra em todos os backrooms e oferecer condições de vida semelhantes às das frontrooms para o seu povo. E as prensas são um pilar fundamental do cotidiano dos moradores da nova Times Square. Embora as moedas de plástico sejam a única forma de comércio em qualquer comunidade do BNTG, comerciantes que passam e desconhecem desse costume têm isenção, desde que negociem em lojas específicas. Cada um desses negócios também é completado com uma doação de prensas, tanto para familiarizar as pessoas com as prensas, quanto para incentivá-los a usá-las. Morar na nova Times Square é uma mistura de coisas. Parece que o grupo às vezes prefere dar mais atenção ao comércio do que aos moradores, como se isso não fosse base do capitalismo, né? Viver no BNTG como um recluso também foi descrito como um choque cultural, devido ao desejo do grupo de recriar a cultura da Terra Ocidental. Quer dizer, ei, eu gosto de dinheiro como todo mundo. Eu só não esperava que fossem basicamente peças de Connect 4. Tô tentando imitar o Siriguejo, mas eu sou péssimo nisso. Eu gosto de dinheiro. Uma análise feita por um dos membros focais do BNTG sobre o desenvolvimento das prensas, por volta de 2016. Connect 4 é esse jogo que tá passando aí na tela. E como foi dito que as moedas do BNTG são feitas de plástico, então faz sentido a comparação de que elas parecem desse jogo. O EC, Tebas. Embora não sejam cegamente hostis, como podem parecer, o EC é incrivelmente arraigado em seus costumes. É uma organização antropocêntrica, um sistema de moralidade que coloca a humanidade como uma forma de vida mais superior, que cria comunidades isoladas, autossuficientes e com capacidade para o comércio. Eles prezam muito pela segurança do seu povo e mantêm sua pequena seção do nível 11 murada, com apenas uma entrada fortemente policiada. Poucas pessoas têm permissão para passar, e entidades, independente da sua hostilidade, são mortas à vista. Acredita-se que o EC use Tebas para manter sua população trabalhadora com moradia, alimentação e empregos. Muitos de seus documentadores vivem no nível 11 e têm um segmento especial nos servidores do GPD, armazenados em segurança. Apesar da produção e autorrenovação constante do nível 11, sua população ainda trabalha em cultivos ou trabalhos braçais. Eles costumam deixar sua presença conhecida e suas intenções claras quando deixam Tebas, mas raramente apreciam forasteiros. Como são um fragmento do MEG, eles os desprezam quando tentam investigar seu funcionamento interno, mas até mesmo outros grupos foram forçados a deixar suas instalações. Você atirou em um bebê? Ele estava se aproximando. O que mais eu poderia fazer? Trecho da transcrição de rádio entre o então líder do UEC e uma guarda da base de Tebas sobre o assassinato de um jovem Faceling antes de 2018. O UBDS, a sede do United Backrooms Delivery Service, ou o Serviço de Entrega Unificado dos Backrooms. Existindo desde 2004, os fundadores da UBDS vivem nômades nesse nível há gerações, alguns vindos dos Malt Martyrs, devido ao seu conhecimento do layout do nível 11 e a sua agilidade. Eles transportam mercadorias e cartas pelos backrooms e recebem comissões de qualquer grupo, de qualquer tamanho, que seja disposto a negociar por seus serviços. Como o nível 11 é um nível central e como eles conhecem suas entradas e saídas, eles usam esse mundo como sua sede. Como é impossível conhecer todas as saídas do nível 11 e como o BDS é composto por um número limitado de pessoas, eles não usam o nível 11 para chegar a todos os seus destinos. No entanto, eles o utilizam como primeira etapa para todas suas entregas. Eles têm um vasto conhecimento do nível, que guardam para si a fim de se manter acima da concorrência. Acredita-se que esse vasto conhecimento exceda o conhecimento do próprio banco de dados público geral. Embora o grupo contrate novos trabalhadores, eles não têm acomodações específicas para seus funcionários, e na verdade, a maioria deles reside na capital. Não são recomendados como grupo para se estabelecer, mas são um excelente parceiro de negócios para organizações espalhadas por vários níveis. 4 de 10 estrelas. Não me entenda mal, a entrega foi rápida. A adição de um pouco de refrigerante e pretzels foi legal. Só queria que a porcelana fina que eu tinha fosse manuseada com um pouco mais de cuidado. Uma avaliação de um usuário feito por um membro da Ariane Circle, feita pelo banco de dados do GPD, no qual o BDS opera, 22/12/2006. Cara, o que é esse Ariane Circle? Não tem link pra clicar nisso na wiki. Eu achei que fosse um erro de tradução, na verdade. Eu achei que seria, sei lá, uma avaliação de uma usuária chamada Ariane Circle, mas não, realmente tá escrito, avaliação feita por um membro do Ariane Circle. O que é Ariane Circle? Nunca escutei isso antes. Outra coisa, quanto mais os grupos passam, mais a gente vê que realmente todos eles são hospedados no GPD, o que torna a minha teoria anterior mais válida.
IMBH, Centro de Pesquisa Charles Darwin. Com intenções semelhantes ao GPD, o Museu Internacional de História dos Backrooms possui seu próprio estabelecimento secundário no nível 11. Como o nome indica, esse centro de pesquisa concentra-se em biologia e antropologia. Considerando que o nível 11 pode, teoricamente, abrigar todas as entidades de todos os níveis, e que o nível 11 é habitado há quase 7.000 anos, não é surpresa que o IMBH tenha aberto um estabelecimento de pesquisas aqui. Ao contrário da sede do museu, o nível 216, o Centro de Pesquisa Charles Darwin não é aberto ao público. Ele contém informações confidenciais sobre a história do grupo e estudos em andamento, que não desejam que se tornem públicos. Os visitantes que acreditam que esse centro é um museu público, geralmente recebem instruções sobre como chegar no nível 216, que podem ser encontrados em seus perfis no banco de dados. O Centro de Pesquisa Charles Darwin foi inaugurado muito tempo depois da criação do próprio grupo. Foi estabelecido quando o supervisor da divisão, Dr. Brandon Williams, se juntou ao grupo. Ele também é um dos únicos membros de alta autoridade da divisão a realizar pesquisas fora do nível 11, geralmente trazendo consigo uma equipe de cientistas, antropólogos e arqueólogos com habilidades semelhantes. Mantenha-se fora. Esse edifício é propriedade privada do IMBH. Para uma história divertida e educativa, vá para a cena 02.1. Esse é o texto de uma placa colada em muitos lugares perto do Centro de Pesquisa Charles Darwin por volta de 2006, o que indica que a cena 02.1 provavelmente é o nível 216, já que foi dito que eles encaminham as pessoas para esse lugar, o que também indica que esse grupo ele é relativamente antigo, porque ele está usando o sistema de cenas, provavelmente por uma questão de costume, ele não quis trocar para o sistema de níveis. Centro do banco de dados do repositório Eterno. Como o último grande centro de banco de dados, o repositório Eterno também mantém sua sede em algum lugar no nível 11. Embora sua localização exata seja intencionalmente desconhecida, acredita-se que o grupo esteja localizado em uma área de alta densidade. Alguns acreditam que eles estejam incrustados em muitas camadas subterrâneas, potencialmente no sistema de metrôs, ou construído em vários arranha-céus. Devido às intervenções de Victor Valentin, não teorizamos e não teorizaremos sobre a localização do banco de dados do repositório Eterno. Esse Victor Valentin tem um link para uma página própria, muito esquisita. Fundado em algum momento no século 21, o repositório Eterno escolheu esse nível como seu território, ironicamente, devido à sua grande população. A quantidade combinada de prédios, pessoas, entidades e saídas tornou-se mais fácil de esconder do que encontrar algum lugar aleatório nas periferias dos backrooms. Nenhum vazamento sobre a localização do banco de dados do repositório Eterno jamais foi validado, e apenas as teorias listadas anteriormente são possibilidades comumente aceitas, mas não concretas. Pra ser sincero, acho que nem está no nível 11. Claro que está, seu idiota. Seu inglês está aparecendo, XD. Vou te afogar no Thames. Uma discussão no Backdoor sobre o repositório Eterno, pouco depois da divulgação da imagem original, 2017. The Lost, Nova Amsterdã. Fundada em algum momento durante ou após o século XIV, a Nova Amsterdã é semelhante à Amsterdã da Terra, naquela época. Estimativas atuais generosamente colocam isso entre 1370 d.C. e 1400 d.C., algum tempo entre a morte da última rainha dos The Lost e a coroação de Henrique IV da Inglaterra. Ao contrário da capital, que se orgulha de manter uma aparência alinhada à estética atual do nível 11, a Nova Amsterdã não tem tais escrúpulos. Os arredores da cidade imitam períodos de tempo além do centro. Originalmente a cidade era conhecida apenas como Nova Amsterdã, até que a colônia, que mais tarde seria Nova York, foi estabelecida e adotou esse nome. Nova Amsterdã tornou-se o título temporário que pegou, mesmo depois que o homônimo na Terra adotou um novo nome. Para garantir que sua população não viva na miséria, os The Lost modernizam regularmente suas casas. Encanamentos, ar-condicionado, eletricidade e estradas largas e pavimentadas são todas utilizadas, talvez de uma forma um tanto anacrônica. Como os The Lost estão em um estado de inatividade perpétuo desde antes da fundação da Nova Amsterdã, sua expansão é lenta e seu tamanho é ofuscado pela base beta do MEG. Eles permitem a passagem de muitos comerciantes, embora Nova Amsterdã seja completamente autossuficiente. Áreas foram arrasadas com tratores para criar pastagem para a agricultura, e muitas pessoas realizam trabalhos braçais, tanto nelas quanto em outras construções. Sim, nossa cidade parece velha. Não é mais velha que a capital. Não pense muito nisso. Texto de um cartaz bem humorado na lateral de um prédio perto de Nova Amsterdã, antes de 1/10/2001. E, gente, essas são as colônias do nível 11. O nível 11 é acessível de praticamente qualquer lugar, a qualquer hora e muitas vezes por acidente. A página não lista todas as entradas e saídas do nível 11, pois calcular o infinito é uma tarefa impossível. Em vez disso, esta lista destacará as entradas e saídas mais óbvias e mais importantes. Entradas para o nível 11. Entradas por NoClip. NoClip pelos inúmeros espelhos do nível 222 podem levar ao nível 11, o que é uma saída rápida daquele nível. O nível 600
antes de sua destruição, nas últimas horas do século XX, tinha saídas para o nível 11 em muitas das suas cidades. Seus fragmentos restantes, os níveis 214, 638, 812 e 910, ainda podem conter essas saídas. Calma lá, como assim seus fragmentos restantes não são apenas os níveis 812 e 910? Se você não sabe do que eu tô falando, recomendo fortemente assistir o vídeo da guerra pela cena 01.1. Então a cena 01.1 não virou apenas os níveis 600, 812 e 910? Tem mais 2? Que loucura, por que isso não tá anexado na wiki do nível 600? Será que foi algo a mais feito depois? Sei lá, viu? A princípio isso me parece que estão pegando uma história boa e querendo acrescentar mais coisa e podem acabar deixando ela uma bagunça por conta disso. Mas a gente só vai saber quando fazer esses outros 2 níveis. Qualquer edifício intacto no nível 990 geralmente teletransporta pessoas para o nível 11, se explorado por tempo suficiente. Deixa o like no vídeo. Entradas por portas e edifícios. Porta de vidro deslizante no nível 6.1 sempre leva a um restaurante pré-determinado com portas semelhantes no nível 11. Essas saídas funcionam nos 2 sentidos. Áreas do nível 33, que lembram saídas de shopping, levam aos exteriores dos shoppings no nível 11. No nível 11, nem todos os shoppings levam ao nível 33, mas aqueles que levam não podem ser acessados sem acionar a saída. O mesmo vale para os níveis 122 e 159. Semelhante às saídas do nível 6.1 e 33, quaisquer portas giratórias no nível 40 levam a portas giratórias aleatórias no nível 11. Seguindo uma tendência, portas de metal no nível 44 levam ao nível 11. A porta principal no nível 55 leva a alguns supermercados pré-determinados no nível 11. Nível 55 esse que foi jogar no Vasco. Será que foi por causa da foto? Se você não sabe do que eu tô falando, veja o vídeo do nível 55. Portas aleatórias no nível 141 levam ao nível 11. Mesmo vale para portas no nível 330. Lojas de donuts no nível 159 podem levar a lojas de donuts idênticas no nível 11. No nível 139, muitas das portas de saída podem levar a lojas de caridade e brechós no nível 11. Sair do nível 370 pode levar ao nível 11 se você passar por uma porta brilhante. Entradas por transição gradual. Seguir as placas de rua com setas no nível 9 leva ao nível 11. Acredita-se que são necessários 160 ou 320 km para chegar ao nível 11, mas na maioria dos casos leva-se muito menos tempo. Os 320 km são a distância máxima que se supõe que levaria para chegar no nível 11, mas essa informação não foi verificada. Que interessante, isso é uma nova informação. Antigamente a gente achava que era de 160 a 320 km. Meio que é, mas pode ser menos também. Qualquer estrada de asfalto no nível 10 leva ao nível 11 se você segui-la por tempo suficiente. Caminhar em direção ao que parece ser uma cidade no nível 563 levará depois de muitos quilômetros ao nível 11. Dá uma olhada no canal secundário. Entradas por chance aleatória. Assim como muitas outras cavernas, o nível 52 tem uma entrada para esse nível. E a citação ao nível 52 aqui é péssima. Porque se você não tá sabendo, tivemos 3 níveis 52. E eu explico o porquê no vídeo do nível 52 terceiro, que é uma caverna. A gente tinha uma teoria de que o nível 52 terceiro seria provisório. E que ele só estaria lá para tapar o buraco do nível 52 por tempo suficiente para outra pessoa reescrever e colocar finalmente um nível 52 definitivo. Até porque o nível 52 terceiro é na verdade um nível super antigo que pegaram para tapar aquele buraco. Um nível muito antigo que é, na minha opinião, muito ruim. O nível 52 terceiro é de longe o pior deles. Mas o fato desse nível 52 terceiro estar sendo citado aqui como uma caverna, que é o que ele é, implica que eles não vão querer mudar o nível 52. Afinal, essa wiki do nível 11 é muito recente. Eu não acho que eles anexariam aqui um nível que ou está para ser deletado ou será mudado recentemente. Por mais que o nível 55 tenha sido citado e foi deletado logo na sequência, e nessa lista aqui nós veremos outros níveis que também foram citados e que também foram deletados logo na sequência. Então, por mais que seja um indício de que o nível 52 terceiro realmente se manterá aquela caverna bosta pra sempre, pode não ser um indicativo porque vários níveis da lista também foram deletados depois. E estamos na esperança, que eu detesto aquele nível 52. Continuando com o estranho, as vigias do nível 108 podem ser acessadas por NoClip e levam pro nível 11 se for mostrada uma cidade nelas. Os ônibus do nível 172 e 957 levam pro nível 11, bem como a outros níveis. Nível 132 esse que também foi de Vasco. Então talvez não sejam muitos indicativos de que o nível 52 terceiro ficará ali para sempre. Tentar sair de uma estrutura abandonada depois de entrar nela no nível 184 pode levar esse nível, juntamente com uma pequena lista de outros. Sair do nível 213 pode levar ao nível 11 ou ao hub. Seguir Dentes de Leão no nível 414 pode levar esse nível, entre vários outros. Entradas por ações específicas. Criados pelos líderes entre o final dos anos 70
90 e o início dos anos 80, certos gabinetes de fliperama no nível 25 levam ao nível 11 se houver interação com eles. Calma lá, os líderes criaram uma conexão entre níveis? Como? Como uma saída mais robusta, certos doces no nível 107 podem levar ao nível 11 se consumidos. Correr de uma brincadeira de esconde-esconde na variante do parque externo no nível 168 tem uma chance de levar a esse nível. Pular do penhasco do nível 169 por qualquer motivo leva a esse nível. Elevadores extremamente deslocados no nível 266 leva a um interior aleatório de um prédio do nível 11. Morrer ou entrar em coma durante o sono enquanto estiver no nível 707 irá revivê-lo ou despertar o indivíduo e colocá-lo dentro de uma loja de CDs no nível 11. Confere aí se você tá inscrito. 3 coisas sobre essa lista. A entrada pelo nível 990, que diz que qualquer edifício intacto nesse nível geralmente transportará o andarilho pro nível 11 se explorado por tempo suficiente. Não entendi por que ele tá na aba de No Clips e não na aba de entradas por portas de edifício. Essa wiki se propôs a separar as entradas por tipos: No Clip, portas e edifícios, transição gradual, chance aleatória e ações específicas. O que eu entendi foi: qualquer edifício intacto no nível 990 geralmente transportará o andarilho pro nível 11 se explorado por tempo suficiente por um no clip, ou seja, enquanto você estiver explorando, em algum momento você vai ter o no clip nível 11, e isso diferenciaria ele das entradas por portas e edifícios. Porém, na entrada por chance aleatória, a entrada do nível 108 especifica no clip também. Então, tá ligado? Sei lá, acho estranho tentar separar entradas e saídas por tópicos, sendo que muitos desses tópicos sempre se relacionam, né? As coisas são muito aleatórias. Enfim, não que isso seja um problema, não que isso seja importante, é só uma observação. E por último, cara, esse negócio de morrer nos backgrounds e você reviver em outro nível, isso é tão Wikifandom 2012, tá ligado? Nem tinha backgrounds 2012, quero dizer que é muito antigo de backgrounds, tá ligado? Aquelas temáticas da história antiga de backgrounds que eram péssimas, que você tem que morrer pra fazer tal coisa e você revive. Cara, acho isso péssimo, mano. E o pior é que temos vídeos do nível 707 no canal, e pelo que eu lembro, nem era necessário existir essa citação a morrer, tá ligado? Eles podiam só tirar isso da wiki que ia continuar funcionando perfeitamente, sabe? Enfim, não que isso também interfira muito na história. Nossa, a história de backgrounds acabou, está uma bosta agora porque existe um nível que se você morre, você revive em outro nível. Não, mas eu não acho bom. Saídas do nível 11. No clip. Embora seja uma abordagem perigosa, certas janelas do nível 11 lembram entidades Windows, e elas podem levar ao nível 12 se forem no clipadas. Embora irregular, há relatos de que tropeçar e cair em arbustos leva alguém ao nível 103. Prédios simples de tamanho considerável levam ao nível 164. Muitas vezes, as pessoas conseguem fazer no clip aleatoriamente para o nível quando estão próximas desses prédios, sem nem mesmo tentar entrar neles. Embora o no clip no chão seja um evento comum, muitas pessoas entram no nível 188 após o no clip no chão. Qualquer canteiro de obras no nível 11 tem muitas zonas de no clip aleatórias que levam para o nível 325, e ficar em áreas externas pode levar a no clip aleatórios para o nível 470. No clip dentro de usinas de energia operacionais geralmente levam ao nível 740, que não fizemos no canal, mas pelo visto foi deletado recentemente. Confere aí se o sininho tá ativado. Portas e edifícios. Certos shoppings, como já descrito, levam ao nível 33, 122 e 159. Hospitais que parecem deformados e com falhas levam ao nível 109. Os que não apresentam falhas têm menos chance de levar alguém ao nível 511, se explorados por tempo suficiente. Seria esse nível 511 o tal nível de hospital que estamos esperando há tanto tempo? Um nível bom de hospital, não igual ao nível 109, que é péssimo como nível de hospital? Descobriremos um dia. Os edifícios de fliperama se conectam ao nível 808 se você entrar. As entradas para o nível 115 é praticamente propriedade do Meg e está claramente demarcada e sinalizada nas laterais de um prédio na base beta. Os depósitos de abastecimento de água no nível 11 levam ao nível 119. Como uma saída muito óbvia e visível para o nível 11, os edifícios com faixas que dizem grande exposição do Sr. Holloway levam ao nível 126. Da mesma forma, supermercados raramente podem ter a frase comida congelada fabulosa do Frank Frívolo, que leva ao nível 55. Qualquer loja de caridade ou brechó leva ao nível 139 na entrada. Edifícios marcados como zona de diversão levam ao nível 20, sem exceção. Edifícios chamados Antiguidades do Cáspio levam ao nível 232. Os edifícios rotulados como Palácio das Agradabilidades da Pizzaria do Papa Pedro levam ao nível 458. É muito engraçado
engraçado que na página do nível 458, esse nome aparece completamente diferente, mas aqui no nível 11 aparece como esse nome. Isso acontece porque a tradução da página se baseia na página inteira. E na página do nível 458, como ela se baseia na página inteira, ela tem mais contexto para traduzir esse nome. Afinal, tem muitas palavras em inglês que significam várias coisas. Mas agora, no nível 11, a página não tem o contexto do nível 458. Então ele traduz como pode. No nível 458, o certo seria Palácio das Delícias da Pizza do Papa Pedro. E não das agradabilidades. Eu acho que eu nunca ouvi essa palavra. Por mais rara que seja a visão, qualquer aeroporto leva ao nível 212. Uai, mas e o nível 36? O nível 36 deve ser acessado só entre o nível 9 e o 11, né? No nível 11, aí já deve levar a outro lugar. Edifícios de restaurantes aleatórios levam ao nível 213. De forma semelhante, floriculturas aleatórias levam ao nível 214. Padarias aleatórias levam ao nível 304. Pubs levam ao nível 370. E lojas de colchões levam ao nível 900. Comenta alguma coisa pra engajar o vídeo. Qualquer porta moderna em edifícios com aparência mais histórica levam ao nível 247. Praticamente qualquer porta tem uma pequena chance de levar ao nível 402 se usada. Fábricas que parecem decrépitas ou que não estejam produzindo materiais geralmente se conectam ao nível 603. As entradas do nível 713 funcionam de forma semelhante, mas com qualquer edifício abandonado. Se o prédio abandonado estiver tomado por vegetação, no entanto, ele leva ao nível 990, em vez do nível 713. Fábricas intactas conectam ao nível 901, se alguém não clipar por máquinas. Tu vê que tem umas especificidades, né? Lugar tal leva a tal nível, mas se tiver assim, aí é pra outro. E daquele jeito, é pra outro ainda. Transição gradual. Becos cheios de luzes neon, letreiros e uma sensação geral de grunge industrial oriental, não sei o que é um grunge, essa palavra não traduz, leva ao nível 108, que foi jogar no Vasco também. Becos sujos, sem luzes neon, podem levar ao nível 215. Chance aleatória. Qualquer edifício com uma clareira antiga construída pode levar aleatoriamente ao nível 141, se explorado por tempo suficiente. Potencialmente, depois de usar um ônibus no nível 132 para chegar ao nível 11, pegar certos ônibus no nível 11 pode levar alguém para o nível 147. Nível 147 esse que foi jogar de Vasco, assim como o nível 132. O que é engraçado porque essa saída cita os dois níveis, e os dois foram deletados. Andar de trem ou metrô no subsolo ou na superfície pode levar ao nível 158. Ações específicas. Máquinas de fliperama em locais obtusos levam ao nível 25 se houver interação com eles de alguma forma. Se alguém encontrar um quarto coberto de areia ou encher um quarto com areia e dormir nele, pode levar ao nível 48 ao acordar. Interessante, você pode colocar areia no quarto para criar uma saída, e isso pode ser útil. Embora a entrada para o nível 201 não seja explicitamente usada no nível 11, as fitas tocadas para ativar a entrada naquele nível podem ser encontradas ou compradas no nível 11. Da mesma forma, os folhetos para o nível 122 se originam no nível 11. Eles também são trocados e comprados nos backrooms, embora não possam ser trocados entre os backrooms. Não entendi. Simples assim. Não entendi. Não fez sentido pra mim. Talvez não tenha feito sentido porque eu não conheço o nível 201 pra entender o que eles também são trocados e comprados entre os backrooms, embora não possam ser trocados entre os backrooms, queira dizer. Então eu vou deixar quieto. Apoie o canal, se puder. Os cartazes de recrutamento militar levam ao nível 49 se tocados. Grades de esgoto, especialmente aquelas soltas ou abertas que podem causar queda, levam ao nível 34 ou 218. Qualquer vila com piscinas nos jardins de fundo, dentro das áreas de menor densidade do nível 11, levam ao nível 353, sempre que alguém tentar entrar nas áreas dos fundos mencionados anteriormente. Embora seu uso seja altamente desencorajado, elevadores em locais aleatórios, como nas laterais de edifícios ou ruas, sempre levam ao nível 998 se seus botões forem pressionados. Não sabia por onde começar. Eu também estava. O que fazer, o que não fazer e a diferença da vida na capital. Falou nada. A legenda de um livro escrito e publicado pelo governador da capital para ajudar novos moradores a se tornarem cidadãos exemplares, intitulado Um Tipo Diferente de Urbano, 21/10/74. Disse nada. Isso daqui não disse nada. Não fez sentido nenhum pra mim. Achei que ia ter uma citação final da wiki bonitinha sobre entradas e saídas, mas não, colocaram uma parada completamente aleatória. E bom, essa foi a nova wiki do nível 11. Eu tenho certeza
precisa de uma coisa na vida. Provavelmente todos os vídeos do nível 11 vão mal, porque sempre é assim. Quanto mais eu me esforço pra fazer um vídeo, mais do vídeo vai mal. Igual o Icarus Proceedings. Agora, quando eu faço um vídeo aleatório, de um tema completamente besta, de um nível nada importante, aí o vídeo vai benzão. É isso, o vídeo de YouTube é isso. Então lembra de dar like e comentar bastante nesses vídeos pra tentar fazer eles serem divulgados. Enfim, é isso. E comenta aí, cidade, se você assistiu o vídeo até aqui, pra eu saber quem assiste o vídeo até o final.